Galera, e esse tal de lançamento vertical para cima, que será que é isso, né? Bom, o lançamento vertical para cima nada mais é do que um move, porque está sujeito à aceleração da gravidade. A gente também trabalha nesse movimento isentando a resistência do ar. Então a gente não considera que o ar interfira no movimento, é como se acontecesse no vácuo, tá? Então o corpo recebe uma velocidade para cima, tá? E aqui eu já estou mostrando que normalmente a gente adota esse referencial, ou seja, orientar a trajetória para cima, no lançamento vertical para cima. Então o corpo recebe uma velocidade inicial e por causa dessa velocidade inicial, ele vai ganhar um impulso para cima. Pessoal, quem gerou essa velocidade inicial não é objeto de estudo daqui. Ele pode ter sido impulsionado por uma pessoa, ele pode ter sido impulsionado por uma mola, ele pode ser disparado por um canhão. Isso não interessa. O que interessa é que ele adquiriu uma velocidade vertical para cima. Então, a gente vai estudar a partir do momento em que ele tem essa velocidade vertical para cima. Ele vai subir e quando chegar no ponto mais alto, ele para, porque ali ele vai inverter o sentido do movimento. Ele vai passar a andar no sentido contrário ao que ele estava andando. Então, no ponto mais alto ocorre a inversão de movimento e por isso é um momento de parada. Ele freia nesse ponto aí, tá? Agora, quem está descendo vai estar descendo em movimento retrógrado. Então, esse mesmo corpo que subiu em movimento progressivo, ele vai descer em movimento retrógrado. Tá percebendo? O fato de você orientar a trajetória para cima faz com que a subida seja um movimento progressivo e a descida um movimento retrógrado. Você percebeu lá os sinais da velocidade e da aceleração? Então, a velocidade ela fica positiva na subida porque é progressivo e negativa na descida porque é retrógrado. Acontece que quem está subindo está perdendo velocidade. Como é que chama esse movimento? Retardado. Quem está descendo está ganhando velocidade. Como que chama esse movimento? Acelerado. Então existe uma condição entre os sinais da velocidade e da aceleração, que a gente estudou lá no começo do MOVE, que garante a existência desses dois tipos de movimento. No retardado, a velocidade e a aceleração têm que ter sinais opostos. No acelerado, a velocidade e a aceleração têm que ter sinais iguais. Então é por isso que nesse tipo de situação, você vai trabalhar com o G com sinalzinho negativo. Que a orientação da trajetória é que define se o G vai ser positivo ou negativo. Quando orienta a trajetória para cima, igual eu falei lá na queda livre, quando nós discutimos orientação de trajetória. Quando você orienta a trajetória para cima, o G fica negativo, porque tem que combinar com a velocidade na descida para dar acelerado. E o sinal tem que discordar da velocidade na subida para dar retardado. Então, o G fica negativo. Então, as formulazinhas todas são as que você conhece do MOVE, só que eu estou trocando aqui a aceleração por menos G, porque a aceleração é a gravidade, e o sinal de menos é por causa da orientação da trajetória, que normalmente é escolhida assim, para cima, tá? Outro mito desse movimento é que você tem o tempo de subida igual ao tempo de descida. Isso é um mito. Por que é um mito? Porque só é válido para a condição em que o corpo sobe e retorna ao mesmo nível do lançamento. Então, se essa bolinha sair daqui, for lá no ponto mais alto e voltar aqui, aí o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Mas isso não é obrigatoriamente sempre igual, porque ela pode sair daqui, subir até o ponto mais alto e depois cair, passar daqui e bater lá embaixo. Aí a subida foi diferente da descida. Então o tempo de subida já não é mais igual ao tempo de descida. Então eles só são iguais, a subida e a descida, se o cara sair e voltar para o mesmo nível, tá? Se ele sair de um nível e cair em outro nível,
Aí isso já não é válido mais. Então, fica aí essas informações que estão na tela como sendo aquelas que você precisa saber para lidar com o movimento de lançamento vertical para cima, tá? Vamos fazer uns exemplos para você poder entender. Então vamos começar aí. O primeiro probleminha, ó. Uma bola é lançada verticalmente de baixo para cima a uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. O lançamento foi feito da beirada de uma ponte que está a 40 metros de altura em relação à superfície de um rio sobre ela, de modo que a bola acaba por seguir em uma direção do rio. Quanto tempo após o lançamento a bola atinge a superfície da água? A dot G igual a 10. Bom, então a proposta é essa daí, ó. A bola vai adquirir uma velocidade inicial, que ele deu aqui, ó, tá no texto. A velocidade inicial vai ser de 10 metros por segundo. Para cima, ela é lançada de baixo para cima, tá? E ela sai de uma altura de 40 metros em relação à superfície de um rio. Então, veja, o cara está medindo de baixo para cima, porque ele pegou lá o rio com uma altura zero e mediu 40 metros para cima, é da onde a pedra vai ser lançada. Então, atenção a esse detalhe. O examinador está usando essa orientação de trajetória. Você vai ter que usar o G negativo, tá? O que vai acontecer com essa bolinha aqui? Ela vai subir, parar no ponto mais alto, cair e bater lá no rio, né? Então, ela sobe, para em algum lugar, cai e bate lá no rio, tá? Sendo assim, então, nós temos a posição da onde ela saiu, 40 metros. A posição final dela, o rio, que é zero, altura zero, porque a altura foi medida daqui para lá. Você tem a velocidade inicial, vale 10, você tem a gravidade, que vale 10. Então, com esses dados, você pode aplicar a função horária da velocidade, do espaço. S igual a S0 mais V0t menos GT quadrado sobre 2. Lembrando, mais uma vez, que o sinal de menos aqui, ó, é porque o examinador escolheu orientar a trajetória para cima. Então, o S final é 0, o S inicial é 40, o V0 é 10. O G é 10 e o tempo nós queremos achar. Então, a gente cai numa equação de segundo grau aí, ó. 0 igual a 40 mais 10t menos 5t quadrado. Dá para dividir a equação inteira por 5. Vai ficar 5t quadrado menos 10t menos 40 igual a 0. Bom, essa equação você pode fazer por soma e produto. Quer dizer, a soma tem que dar 10 e o produto tem que dar 40. Pode isso, mal? Não, não pode porque eu tenho que ter um coeficiente 1 aqui, ó. Então eu vou dividir tudo por 5, agora pode. A soma tem que dar 2 e o produto dar menos 8. Pensa aí, dois números que somados dão 2 e multiplicados dão menos 8. Tá? É uma saída, né? Você pode dizer, então, que seria 4 e menos 2. Né? A soma dá 2 e o produto dá menos 8. Ah, não sei fazer assim, mal. Então você pode aplicar em Bhaskara. Delta é igual a b quadrado menos 4ac. Né? O b, o termo b da função aqui, ó, é o 2. O termo c é o 8 e o termo a é 1. Não está aqui, ó, tá? A gente entende que é 1 aqui. Então o delta vai dar 36. Então os valores de t, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Ou seja, 2 mais ou menos 6 sobre 2, que vai dar dois valores de t. T igual a 4, t igual a menos 2. Como você sabe, o tempo negativo na mecânica significa andar ao contrário no tempo, né? Ou significa algo que já passou. Então, tempo negativo a gente não considera como tempo plausível para a resposta. Então, a alternativa correta é 4 segundos. Então, a bolinha leva 4 segundos para chegar lá na superfície da água, depois de arremessada. Chique, né? Agora, olha esse outro aqui, ó. Considere um disparo de arma de fogo realizado verticalmente para cima, com velocidade inicial de 1080 km por hora, em um local onde a gravidade vale 10. Desprezando a resistência do ar em toda a trajetória do projétil, o tempo que levaria para ele atingir novamente o ponto inicial do disparo seria
Então você reparou? Nesse probleminha da FEMA 2019, FEMA é uma faculdade de Assis aí, de medicina, tá bem cotada na área. A bola vai ser, o projétil vai ser disparado, e ele vai retornar para o ponto de disparo, ponto inicial. Então ele vai fazer isso. Pum. Então, você vê que a subida e a descida são iguais. E nesse caso, então, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, se eu calcular o tempo de subida, posso multiplicar por 2. Então, ó, a velocidade inicial é 300 metros por segundo. Então, V igual a V0 menos GT. Lembrando que o sinal de menos aqui no G é por causa da orientação da trajetória, tá? Então, o V no ponto mais alto vale 0, o V0 vale 300, que é a velocidade de lançamento, e o G vale 10. Então, você vai encontrar T valendo 30 segundos, que é o tempo que demora para a bolinha sair daqui e chegar no ponto mais alto. Então, se ela vai voltar para esse mesmo nível, ela vai demorar 30 segundos para descer também. Então, qual o tempo total do movimento dela? 60 segundos. Beleza? Então, daqui a pouquinho a gente volta então para fazer os exercícios da apostila e mais alguns aí que a gente possa achar interessante aí para dar uma reforçada nesse conteúdo aí, tá? Um abração e até mais.